Alguém que anda por aí. Escrito por Julio Cortázar. Conto. Reunião com o Círculo Vermelho. A Borges. A mim me parece, Jacobo, que nessa noite você devia estar com muito frio e que a chuva teimosa de Wiesbaden a ele se acrescentou para convencê-lo a entrar no Zagreb. Talvez o apetite tenha sido a razão dominante. Você trabalhara todo dia e já era tempo de jantar em algum lugar tranquilo e silencioso. Se ao Zagreb faltavam outras qualidades, reunia em todo caso essas duas, e você, penso que, encolhendo os ombros como se não se importasse muito, decidiu jantar aí. Em todo caso, sobravam mesas na penumbra do salão, vagamente balcânico, e foi uma boa coisa poder pendurar o impermeável ensopado no velho cabide e buscar esse canto onde a vela verde da mesa removia suavemente as sombras e deixava entrever antigos talheres e uma taça muito alta, onde a luz se refugiava como um pássaro. Primeiro foi essa sensação de sempre em um restaurante vazio, algo entre embaraço e alívio. Por seu aspecto não devia ser ruim, mas a ausência de clientes a essa hora dava que pensar. Em uma cidade estranha, essas meditações não duram muito. Que é que se sabe de costumes e horários? O que importa é o calor, o cardápio em que se propõe surpresas ou reencontros. A diminuta mulher de grandes olhos e cabelos negros, que chegou como do nada, desenhando-se de repente junto à toalha branca, um leve sorriso fixo à espera, pensou que talvez fosse muito tarde dentro da rotina da cidade, mas quase não teve tempo de levantar um olhar de interrogação turística. Uma pequena e pálida mão depositava um guardanapo e punha em ordem o saleiro fora de lugar. Como era lógico, você escolheu espetinhos de carne com cebola e pimentão vermelho, e um vinho espesso e fragrante que nada tinha de ocidental. Como a mim, em outros tempos, agradava-lhe fugir da comida do hotel, onde o temor ao demasiado típico ou picante se transforma em insipidez. Inclusive pediu pão negro, que talvez não combinava com os espetinhos, mas que a mulher trouxe imediatamente. Só então, fumando o primeiro cigarro, olhou com algum detalhe o enclave transilvânico que o protegia da chuva e de uma cidade alemã não excessivamente interessante. O silêncio, as ausências e a vaga luz dos castiçais eram já quase seus amigos. Em todo caso, o distanciavam do resto e o deixavam maravilhosamente só com seu cigarro e seu cansaço. A mão que vertia o vinho na alta taça estava coberta de pelos, e a você custou com sobressalto, segundo romper a absorta cadeia lógica e compreender que a mulher pálida não estava mais a seu lado e que no lugar dela um garçom moreno e silencioso convidava-o a provar o vinho com um gesto em que só parecia haver uma espera automática. É raro que alguém ache o vinho ruim. E o garçom acabou de encher a taça como se a interrupção não fosse senão uma mínima parte da cerimônia. Quase ao mesmo tempo, outro garçom curiosamente parecido com o primeiro, os trajes típicos, as costeletas negras padronizavam-nos, pôs na mesa a bandeja fumegante e retirou com um rápido gesto a carne dos espetinhos. As escassas palavras necessárias tinham sido trocadas no mau alemão previsível do comercial e de quem o servia. Novamente o cercava a calma na penumbra da sala e do cansaço, mas agora se ouvia com mais força o bater da chuva na rua. Também isso cessou quase em seguida, e você, virando-se apenas, compreendeu que a porta de entrada abrira-se para dar passagem a outro comensal, uma mulher que devia ser míope, não só pela espessura das lentes de seus óculos, mas pela segurança insensata com que avançou entre as mesas até sentar-se no canto oposto da sala, mal iluminado por uma ou duas velas
que tremeram à sua passagem e misturaram sua figura imprecisa com os móveis e as paredes e o pesado cortinado vermelho do fundo, ali onde o restaurante parecia comparar-se ao resto de uma casa imprevisível. Enquanto comia, divertiu-o vagamente que a turista inglesa não podia ser outra coisa com esse impermeável e uma presunção de blusa entre o sulferino e o tomate. Se concentrasse com toda a sua miopia em um cardápio que devia esconder-se totalmente dela, e que a mulher dos grandes olhos negros ficasse no terceiro ângulo da sala, onde havia um balcão com espelhos e cestos de flores secas, esperando que a turista acabasse de não entender para se aproximar. Os garçons colocaram-se atrás do balcão, dos lados da mulher, e esperavam também com os braços cruzados, tão parecidos entre eles que o reflexo de suas costas no espelho, envelhecido, tinha algo de falso, como uma quadruplicação difícil ou enganosa. Todos eles olhavam a turista inglesa, que não parecia perceber a passagem do tempo, e continuava com a cara grudada no cardápio. Houve ainda uma espera enquanto você pegava outro cigarro, e a mulher acabou por se aproximar de sua mesa e perguntar se desejava uma sopa, talvez queijo de ovelha grega. Avançava nas perguntas a cada cortês negativa. Os queijos eram muito bons, mas então talvez algum doce regional. Você só queria um café, a turca, porque o prato fora abundante e começava a ter sono. A mulher pareceu indecisa, talvez lhe dando a oportunidade de mudar de opinião, decidindo-se a pedir a bandeja de queijos, e quando não fez, repetiu mecanicamente, café à turca. E você disse sim, café à turca. E a mulher teve que, como uma respiração curta e rápida, levantou a mão na direção dos garçons e caminhou até a mesa da turista inglesa. O café demorou a chegar, ao contrário do rápido princípio do jantar, e você teve tempo de fumar outro cigarro e terminar lentamente a garrafa de vinho, enquanto se divertia vendo a turista inglesa passear um olhar de grossas lentes por toda a sala, sem se deter especialmente em nada. Havia nela algo de lento ou tímido. Custou-lhe um bom tempo de vagos movimentos até que se decidiu a tirar o impermeável brilhante de chuva e pendurá-lo no cabide mais próximo. Claro que ao sentar-se de novo, deve ter molhado o traseiro, mas isso não parecia preocupá-la, enquanto terminava a sua indecisa observação da sala e ficava muito quieta, olhando a toalha. Os garçons voltaram a ocupar seus postos atrás do balcão, e a mulher aguardava junto à janelinha da cozinha. Os três olhavam a turista inglesa. Olhavam como que esperando algo que chamasse para completar o pedido, ou talvez modificá-lo, ou ir embora. Olhavam de uma maneira que a você pareceu demasiadamente intensa, em todo caso justificada. De você tinham deixado de se ocupar. Os dois garçons estavam outra vez de braços cruzados, e a mulher, mesmo com a cabeça um pouco baixa e os longos cabelos laços que lhe tapavam os olhos, era talvez quem mais fixamente a olhava, o que a você pareceu desagradável e descortês, embora a pobre toupeira míope nada pudesse perceber agora, que revolvia em sua bolsa e tirava algo que não se podia ver na penumbra, mas que se identificou com o ruído que a toupeira fez ao assoar-se. Um dos garçons levou-lhe o prato. Parecia goulash, e voltou imediatamente em seu posto de sentinela. A dupla mania de cruzar os braços logo que terminavam seu trabalho teria sido divertida, mas, de alguma maneira, não era. Nem tampouco que a mulher se colocasse no ângulo mais afastado do balcão e daí acompanhasse com uma atenção concentrada a operação de beber café, que você concluía que toda a lentidão que exigiam sua boa qualidade e perfume. Bruscamente o centro de atenção parecia haver mudado, porque também os dois garçons olhavam você beber o café. E antes que o terminasse, a mulher aproximou-se para perguntar
se queria outro, e você aceitou quase perplexo, porque em tudo isso, que não era nada, havia algo que lhe escapava e que gostaria de entender melhor. A turista inglesa, por exemplo, porque de repente os garçons pareciam ter tanta pressa em que acabasse de comer e fosse embora, e lhe tiravam o prato com o último bocado e lhe jogavam o cardápio aberto contra o rosto, e um deles saía com o prato vazio enquanto o outro esperava, como que apressando-a a que se decidisse. Você, como acontece tantas vezes, não teria podido precisar o momento em que acreditou entender. Também no xadrez e no amor há esses instantes em que a névoa se levanta e então realizam os lances ou os atos que um segundo antes teriam sido inconcebíveis. Sem uma ideia articulável, sentiu o perigo. Disse a si mesmo que, por mais atrasada que a turista inglesa estivesse em seu jantar, era necessário permanecer ali, fumando e bebendo, até que a topeira indefesa decidisse enfiar-se em sua bolha de plástico e saísse. Como sempre gostara do esporte e do absurdo, achou divertido tomar algo que o estômago estava longe de pedir. Fez um sinal e pediu outro café e uma taça de baraque. O aconselhava para a ocasião. Restavam-lhe 3 cigarros. Pensou que bastariam até que a turista inglesa escolhesse uma sobremesa balcânica. Naturalmente não tomaria café. Era coisa que se via em seus óculos e na blusa. Também não pediria chá, porque há coisas que não se fazem fora da pátria. Com um pouco de sorte, pagaria a conta e sairia em 15 minutos. Serviram-lhe o café, mas não o baraque. A mulher pôs os olhos para fora do mato de cabelos para adotar uma expressão que convinha à demora. Estavam procurando uma nova garrafa na adega. O senhor teria a bondade de esperar uns poucos minutos. A voz articulava claramente as palavras, embora fossem mal pronunciadas. E você notou que a mulher permanecia atenta à outra mesa, onde um dos garçons apresentava a conta com um gesto automático, estendendo o braço e ficando imóvel, numa perfeita descortesia respeitosa. Como se afinal compreendesse, a turista começou a remexer em sua bolsa. Tudo era devagar nela. Provavelmente encontrava um pente ou um espelho em vez do dinheiro que finalmente deve ter aparecido à superfície, porque o garçom se afastou bruscamente da mesa no momento em que a mulher chegava à sua. Jacobo, com a taça de baraque. Você também não soube muito bem, porque pediu simultaneamente a conta, agora que estava certo que a turista sairia antes e que podia à vontade dedicar-se a saborear o baraque e fumar o último cigarro. Talvez a ideia de ficar novamente só na sala, o que lhe fora tão agradável à chegada, e agora era diferente, coisas como a dupla imagem dos garçons atrás do balcão e a mulher que parecia vacilar ante o pedido, como se fosse uma insolência apressar-se desse modo. E logo lhe dava as costas e voltava ao balcão até fechar uma vez mais o trio e a espera. Acima de tudo, devia ser deprimente trabalhar em um restaurante tão vazio, tão distante da luz e do ar puro. Essa gente começava a murchar. Sua palidez e seus gestos mecânicos eram a única resposta possível à repetição de tantas noites intermináveis. A turista apalpava o seu impermeável, voltava à mesa como se pensasse haver esquecido alguma coisa. Olhava debaixo da cadeira e então você se levantou lentamente, incapaz de permanecer um segundo mais. Na metade do caminho encontrou-se com um dos garçons que lhe estendeu a bandejinha de prata, onde você pôs uma nota sem olhar a conta. O golpe de vento coincidiu com o gesto do garçom, procurando troco nos bolsos do casaco vermelho. Mas você sabia que a turista acabava de abrir a porta e não esperou mais. Levantou a mão em uma despedida que alçava o garçom e os que continuavam olhando do balcão, e calculando exatamente a distância, recolheu ao passar seu impermeável e saiu à rua, onde já não chovia.
Só ali respirou de verdade, como se até então, e sem perceber-se, houvesse contido a respiração. Só ali teve verdadeiramente medo e alívio ao mesmo tempo. A turista estava a poucos passos, caminhando lentamente em direção ao seu hotel, e você a seguiu, com o vago receio de que bruscamente se lembrasse de haver esquecido alguma outra coisa e pensasse voltar ao restaurante. Não se tratava mais de compreender nada. Tudo era um simples corpo, uma evidência sem razões. Salvara e precisava assegurar-se de que não voltaria, de que a desajeitada toupeira metida em sua úmida bolha chegaria com total inconsciência feliz ao abrigo do hotel, a um quarto onde ninguém a olharia como a tinham olhado. Quando passou a esquina, e embora já não tivesse mais razões para apressar-se, perguntou-se a si mesmo se não seria melhor segui-la de perto para ter a certeza de que não daria volta ao primeiro quarteirão com sua errática torpeza míope. Apressou-se a chegar à esquina e viu o beco mal iluminado e vazio. Os dois longos muros de pedra mostravam apenas um portão à distância, onde a turista não tinha podido chegar. Só um sapo estimulado pela chuva atravessava pulando de uma calçada a outra. Por um momento foi a raiva, como podia essa estúpida. Depois apoiou-se em um dos muros e esperou, mas era quase como se esperasse a si mesmo. Há algo que devia abrir-se e funcionar no mais fundo para que tudo isso se ganhasse sentido. O sapo encontrara um buraco ao pé do muro e esperava também. Talvez algum inseto que se abrigava no buraco, ou uma passagem para entrar em um jardim. Nunca soube quanto tempo ficara ali, nem porque voltou à rua do restaurante. As vitrines estavam apagadas, mas a estreita porta continuava entreaberta. Quase não estranhou o fato de que a mulher estivesse ali, como que o esperando, sem surpresa. Pensamos que voltaria, disse. Está vendo que não tinha razão para ir tão cedo. Abriu um pouco mais a porta e se pôs de lado. Agora teria sido tão fácil voltar-lhe as costas e ir embora sem sequer responder. Mas a rua com os muros e o sapo era como um desmentido a tudo o que havia imaginado, a tudo o que havia acreditado ser uma obrigação inexplicável. De algum modo dava no mesmo entrar ou ir embora, ainda que sentindo a crispação que a atirava para trás. Entrou antes de chegar a uma decisão, nesse nível em que nada havia sido decidido essa noite, e ouviu o ranger da porta e da fechadura, às suas costas. Os dois garçons estavam muito perto e só umas poucas velas ainda iluminavam a sala. Venha, disse a voz da mulher de algum canto. Tudo está preparado. Sua própria voz lhe soou distante, algo que viesse do outro lado do espelho do balcão. Não compreendo, conseguiu dizer. Ela estava lá e, de repente, um dos dois garçons riu, apenas um começo de riso frio. Ah, ela é assim, disse a mulher, aproximando-se de frente. Fez o possível para evitá-lo. Sempre o tenta, coitada, mas não tem força. Só podem fazer algumas coisas e sempre as fazem mal e tão diferente de como a gente os imagina. Sentiu os dois garçons ao seu lado, o roçar de seus casacos contra o impermeável. Quase nos dá pena, disse a mulher. Esta já é a segunda vez que vem e precisa ir embora porque nada lhe sai bem. Nunca lhe saiu nada bem. É só vê-la. Mas ela... Geni, disse a mulher. É a única coisa que pudemos saber dela quando a conhecemos. Conseguiu dizer que se chamava Geni, a menos que estivesse falando de outra. Depois apenas gritos. É absurdo que gritem tanto. Você os olhou sem falar, sabendo que até olhá-los era inútil. E tive tanta pena de você, Jacobo. Como podia eu saber que você ia pensar o que pensou de mim e que tentaria me proteger?
Eu que estava ali para isso, para conseguir que o deixassem ir embora. Havia uma distância muito grande, impossibilidades demais entre eu e você. Havíamos jogado o mesmo jogo, mas você ainda estava vivo e não havia maneira de fazer você compreender. A partir de agora seria diferente se você o quisesse. A partir de agora, seríamos dois para vir nas noites de chuva. Talvez assim acabasse melhor, ou pelo menos seria isso. Seríamos dois nas noites de chuva.